Querido, eu quero que, bom, se for possível, claro, né, você pode abrir sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 3. Uma passagem muito conhecida, claro, no meio do povo de Deus. Porém, nós cremos que por mais que seja conhecida a passagem, por mais que seja algo ali que os amados tenham visto por muitas e muitas vezes, mas nós cremos que Deus, nós cremos que o Espírito Santo de Deus é aquele que renova a sua palavra. Então eu te peço, por favor, abra sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 3, quarto dos Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo de número 3. Depois que você encontrar o capítulo 3, por favor, abra o primeiro versículo. Versículo 1 está escrito assim: seja bem-vindo à palavra do dia. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. A palavra do Senhor nos fala a respeito desse Nicodemos e nos fala a respeito de várias ocasiões em que ele aparece aí nos evangelhos. Ele aparece também, de certa forma, tentando defender Jesus, quando de uma maneira injusta os fariseus, os da corte, eu vou chamar assim, né, os do sinédrio tentam acusar Jesus de uma maneira injusta. Então Nicodemos ele se levanta nesse momento, né, tendo ideia de quem é Jesus, e se levanta dizendo: mas a gente não tem o costume de ouvir a pessoa antes de julgar? E os fariseus aí vão para cima de Nicodemos, ele pega e recua. E nós encontramos também a presença de Nicodemos ali quando o corpo de Jesus já na cruz, né? Então Nicodemos, juntamente com José de Arimateia, ele pede então o corpo de Jesus para fazer um sepultamento digno, um sepultamento decente. Claro, também para se cumprir a palavra de Deus, pelo fato de o Senhor Jesus ter sido sepultado ali no sepulcro onde até então ninguém mais havia sido colocado. E continua dizendo assim, versículo 2 do capítulo 3 do Evangelho de João. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos se Deus não estiver auxiliando ou se Deus não estiver com ele. Ou seja, então a gente já percebe aqui Nicodemos, de certa forma, sendo um religioso, sendo até mesmo um... Bom, Nicodemos era da mesma seita que o apóstolo Paulo, né? Aquele que se tornou apóstolo Paulo. Nicodemos era fariseu, Paulo também era fariseu. Bom, Nicodemos não sei de que tribo ele pertencia. Paulo pertencia à tribo de Benjamim. A Bíblia deixa bem claro por várias vezes, porém de Nicodemos a Bíblia não escancara, não abre assim um leque tanto com relação à vida de Nicodemos, porém, claro, se a gente for a fundo a gente consegue descobrir mais detalhes sobre a vida de Nicodemos. Porém, nós vemos que isso não interfere em nada com relação àquilo que aconteceu e nem com relação à nossa fé, né? E nem com relação ao propósito de Deus. Mas o que destaca aqui mais é a importância da conversa dele com Jesus Cristo. Essa é a essência desse capítulo aqui, dessa passagem. Bom, vamos lá. Então nós entendemos que Nicodemos já reconhece que Jesus é mestre em Israel, né? Que ele ensina, que ele é alguém que instrui a respeito da palavra do Senhor e ele reconhece que realmente que Jesus Cristo não vem da parte de homem, mas ele vem da parte de Deus, né? Ou seja, que ensina da parte de Deus. Nós bem sabemos isso, nós temos consciência disso, né? E também a respeito dos milagres de Jesus, ou seja, ele comentando a respeito de que somente Jesus ou somente alguém ali vindo da parte de Deus poderia realmente fazer aquilo que Jesus estaria fazendo, como muitos até mesmo disseram, né? Ou até mesmo como aquele cego que teve os olhos abertos no Evangelho de João, e ele também fala a respeito disso. Bom, não se ouve notícia de haver alguém curado, algum cego de nascença, ou seja, nós entendemos que aquele era o primeiro fato, né, de alguém ter seus olhos abertos, um cego de nascença ter seus olhos abertos. Então a gente entende aí que o próprio cego ali falando a respeito de Jesus para as autoridades, e onde as autoridades ali elas ficam mais embravecidas ainda com Jesus Cristo e a fúria deles aumenta ainda mais, né? Mas, ou seja, através dos milagres de Jesus também nós entendemos que era inevitável que isso viesse a acontecer, era inevitável que o nome de Jesus viesse a ser glorificado, tá bom, querido? Então, olha só, nós entendemos, querido, que os sinais que Jesus fazia, os sinais que acompanhavam Jesus, então isso ficava estampado ali diante das pessoas, ficava muito claro. E ficava claro também que Jesus era realmente ungido de Deus,
assim como está escrito em Atos capítulo 10, versículo 38, a respeito do fato de Deus ter ungido a Jesus de Nazaré. Você já leu o que está escrito em Atos capítulo 10, versículo 38? É um versículo assim, diante dos pregadores do Evangelho, né? Diante dos pregadores do Evangelho, é um versículo assim muito conhecido, um versículo muito citado. Vamos ler junto? Atos capítulo 10, versículo 38? Então tá. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia online, nós vamos ler juntos. Eu vou ler aqui junto com você, tá bom? E está escrito assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e como ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os espíritos ali, todos os oprimidos, né, as pessoas que eram oprimidas pelo diabo, né, porque Deus estava com ele. É que eu estou acostumado com outra tradução, a tradução mais clássica, eu estou lendo a tradução NVI, a tradução mais clássica. A gente já tem algumas traduções gravadas na mente da gente, né? Então quando a gente vai ler outra tradução, você fala, opa, isso aqui, mas a gente está com a tradução às vezes gravada na mente e no coração da gente, mas beleza, vamos lá. Aqui quando isso está sendo explicado aqui por Nicodemos, explicado não, na verdade está sendo mencionado por Nicodemos a respeito de Jesus, ou seja, o próprio Nicodemos dando testemunho a respeito de Jesus. Você lembra um comentário lá que Jesus ele faz para os discípulos? Jesus faz o seguinte comentário para os discípulos lá no Evangelho de Mateus: o que estão dizendo a meu respeito? O que dizem que eu sou? Uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é tal profeta, Jeremias, que voltou e tal. Aí vocês, quem vocês dizem que eu sou? Né? Aí vem a revelação de Pedro, né? Tu és o Cristo, tal. A gente canta até uma canção, um louvor, que fala sobre isso, né? Tu és o Cristo, filho de Deus vivo e tal. Mas a questão é que, ou seja, as pessoas testificavam a respeito do Senhor, né? Elas testificavam a respeito do Senhor. É como, por exemplo, o nome de Deus, querido, as pessoas podem muitas vezes até rejeitar o nome de Deus. E se há um ser rejeitado na face dessa terra, é o nome de Deus. Pastor, que exagero, que blasfêmia. Antes fosse blasfêmia, mas infelizmente a gente sabe que não é, por exemplo. Muitas pessoas até mesmo dão crédito para esse problema que existe no dia de hoje, que o mundo inteiro está passando hoje, dão crédito para Deus. Deus não cuida do mundo, Deus não cuida das pessoas, Deus não está vendo, Deus... Bom, eu trabalho com pessoas que não servem a Deus e as pessoas comentam sobre esse tipo de coisa com a gente. Mas, olha só, o nome do Senhor, aqui, o nome do Senhor, ele estava sendo glorificado por alguém, até mesmo, estava recebendo crédito por alguém que não tinha esse acompanhamento tão próximo assim. Não tinha essa proximidade tanto assim de Jesus Cristo, mas acompanhava meio de longe. Então, como quem diz assim, nós sabemos que o Senhor é mestre vindo de Deus, o Senhor ensina da parte de Deus, ninguém pode fazer aquilo que o Senhor faz se Deus não for com o Senhor. Então, o Senhor é de Deus, sabe? Ou seja, mas lá também quando os espias, eles vão invadir Jericó, aliás, quando os hebreus vão invadir Jericó, são enviados aqueles 2 espias, e eles entram na casa de Raabe e se escondem lá como estratégia. Enfim, a questão é que na conversa entre os espias e Raabe acontece o seguinte. Ela diz assim, olha o temor de uma mulher que era prostituta, nem a Deus servia, e acabou entrando para a genealogia de Jesus Cristo. Olha só que importante. Ela disse assim, nós tememos a Deus, nós sabemos o que o Senhor tem feito aí com as nações, o Senhor tem apavorado as nações, o Senhor, o Deus de vocês, o Deus dos hebreus, Raabe dizendo isso. É aquele que abriu o Mar Vermelho, é aquele que fez tantas coisas, aquele que, sabe, uma prostituta dando testemunho de Deus, ou seja, as pessoas lá fora falando a respeito da grandeza de Deus, pelo poder de Deus, da maneira com que o Senhor agia, da maneira com que o Senhor guardava o seu povo. Olha só que curioso, amado, muito curioso. E aqui também nós encontramos alguém que, por mais que fosse ali fariseu, alguém que estivesse ali em outra crença zelosa, porém, algo assim que não era assim tão bem visto diante das pessoas, e também, olha só o que ele estava dizendo assim, testificando a respeito de Deus, né, testificando ali a respeito de Jesus Cristo, que Deus era com Jesus. Muitos diziam assim, ele expulsa demônios por Beelzebu, outros dizendo, é comelão, beberrão, tem demônios, lá no começo do Evangelho de Mateus fala sobre isso. Mas Nicodemos aqui está falando diferente, não, o Senhor é de Deus. Olha os milagres que o Senhor faz, só pode ser de Deus, pelos milagres que o Senhor faz, pelas operações que o Senhor realiza, só pode ser de Deus. E Nicodemos vem com essa conversinha para o lado de Jesus Cristo, mas olha só, Jesus, querido, ele é simplesmente objetivo. Fala assim comigo, Jesus, fala assim comigo se você puder onde você está, fala assim, Jesus
ele é objetivo. Fala assim comigo, Jesus, ele traça uma linha reta, ele traça uma linha direta. Esse é Jesus Cristo. Ele não fica cortando voltinha não, querido, ele simplesmente vai ao ponto certo. E em resposta, Jesus declarou, Jesus poderia dizer assim, hoje Nicodemos, você pensa assim de mim, puxa, que legal, Nicodemos, eu fico contente, obrigado pelo elogio, Nicodemos, e sinto lisonjeado, Nicodemos, obrigado por você reconhecer isso. Os seus amigos não reconhecem, mas você reconhece, que bom, pelo menos você reconhece isso a meu respeito. Jesus falou negativo, Jesus disse assim, olha, em resposta declarou Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como quem diz assim, Nicodemos, sei que você sabe a respeito disso, eu conversava até, evangelizava até alguém sobre essas coisas aí, sabe? Sei que você sabe a respeito disso, sei que você sabe que eu sou vindo de Deus, sei que você sabe que eu sou o Messias, eu sei muito bem disso, mas você tem que nascer de novo, você tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, isso não alivia a tua responsabilidade, ou seja, você precisa andar comigo, você precisa ter um compromisso comigo, você precisa se aproximar, você precisa chegar, você precisa ter seu nome escrito no livro da vida, não basta você ser um conhecedor de palavras, mas você precisa conhecer a Deus. E olha só, querido, você tem que nascer de novo, ninguém pode ver o reino de Deus, querido, se ele não nascer da água e do Espírito. Olha só que interessante, um nascido de novo, sabe? Então Nicodemos entrou em parafuso. Mas que história é essa de nascer de novo? Poxa, eu já tenho tantos anos de idade, vou ter que nascer de novo, voltar para a barriga da minha mãe, mais 9 meses, meu Deus do céu, que dureza. E nasce o médico, já chega me batendo, aquela coisa toda, 9 meses, tudo de novo, aprender a andar de novo, aprender a falar de novo, Senhor da glória, entrando na escola dos rabinos de novo, Senhor. Como quem diz assim, né? Assim Nicodemos disse, como alguém pode nascer... Versículo 4. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Ou seja, é como se... E quebra também algumas filosofias, né, de algumas pessoas que acreditam em alguém que nasce mais de uma vez, né? Nasceu aqui no corpo desse, nasceu no corpo daquele. Agora, na outra encarnação eu fui um bezerro. Nossa, o bezerro é cruel, hein? Eu fui um cavalo, na outra encarnação eu fui um besouro, na outra encarnação eu fui um mosquito, fui um cachorro, fui um elefante, fui um leão, fui um macaco, fui uma cobra, né? Muitos comentam sobre isso, né? Ou seja, até mesmo que ele imaginasse ser uma pessoa, até mesmo, não tão do animais, mas vamos supor que ele imaginasse até mesmo que fosse uma pessoa, ou seja, Jesus falou negativo, isso aí não existe, Nicodemos, corta isso aí, ó. E Nicodemos disse, pode isso acontecer? Não pode isso acontecer. Respondeu-lhe Jesus, digo-lhe, na verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, absolutamente ninguém, se não nascer da água e do Espírito, ou seja, Espírito com letra maiúscula. Ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém pode entrar lá, porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é gozo, é alegria no Espírito. O reino de Deus, querido, não é conquistado, não é conquistado assim com ouro e com prata, mas o reino de Deus é conquistado à força, como está escrito lá no Evangelho de Mateus. O reino de Deus, querido, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra a potestade, contra os dominadores desse século, ou seja, é espiritual, querido. A nossa luta é espiritual, a nossa vida, querido, muito mais do que física, é espiritual. Tem um monte de gente com medo de tanta coisa, querido, sabe? É como Elias venceu 700 profetas assim de uma vez só, sabe? E ficou com medo de Jezabel. É como, por exemplo, muitas pessoas hoje venceram tantas coisas na vida e fica com medo de um vírus, sabe? Como que se isso fosse o fim do mundo. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele é maior que todas as coisas. Olha só, e Deus disse, Jesus falou assim para Nicodemos, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, nós precisamos entender e nós precisamos confiar no Deus que nós servimos. Ora, servimos a Deus ou não, confiamos a Deus ou não, em Deus ou não. Ou seja, nós precisamos confiar que nós, a partir do momento que nós nascemos da água e do Espírito, nós temos um negócio com Deus. Nós passamos a ter um negócio no mundo espiritual. Nós passamos a ter acesso às coisas lá de cima, assim como o apóstolo Paulo mesmo disse. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim, olha só, vou ler para você. Portanto,
já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ou seja, ele continua dizendo assim, olha, mantenha o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas que são de baixo. Ele continua dizendo mais ainda, amado. E não nas coisas que são de baixo, nas coisas que são terrenas. Versículo 3 diz assim, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo com Deus, ou com Cristo em Deus. Olha só, querido, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestada, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ou seja, querido, compensa para nós, querido, escondermos nossas vidas em Cristo Jesus. Compensa para nós, querido, guardarmos nossas vidas em Deus, porque Ele é aquele que tem o melhor para as nossas vidas. Ele é aquele que tem a vitória de cada dia, querido. Basta cada dia o seu mal, mas também, com certeza, nós venceremos dia após dia, de vitória em vitória, de glória em glória, e o Senhor seja conosco, e com certeza nós seremos a cada dia mais que vencedores. Deus abençoe, querido, a cada dia a sua vida e você continue a cada dia prevalecendo em nome de Jesus. Bom, continua dizendo aqui, amado, a palavra do Senhor. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, então aqui ele começa a falar a respeito de vários tipos de nascimento. Olha só. Eu vou continuar lendo, já fala a respeito desse nascimento. Olha só, mas veja só o que está escrito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo. Ou seja, então aqui ele fala a respeito de vários tipos de nascimento. Daqui a pouco eu vou entrar na questão do Espírito Santo aqui, que é na próximo versículo, mas então olha só. Nascido da água, nascido do Espírito e nascido da carne. Ele fala a respeito de 3 tipos de nascimento, né? Então, o nascimento normal, gerado pelo relacionamento entre o marido e a mulher, pai e mãe, nasce a criança. Nascido da água, claro, sim, também, embora seja nascido do pai, da mãe, também, claro, se nasce da água, porque nós somos formados praticamente de água, a composição do nosso corpo praticamente é água. E embora venha assim da água, porém, quando ele fala a respeito da água nesse sentido, quando ele fala a respeito da água nesse sentido, ele está falando a respeito daquilo que representa a sua morte e sua ressurreição. Nascido da água e do Espírito, ou seja, morte, sepultamento, ressurreição, nova vida com Cristo Jesus. Ou seja, a partir do momento que nós passamos a realmente morrer justamente para esse mundo, a partir do momento que Nicodemos passasse a morrer para a sua religião, a partir do momento que Nicodemos passasse a morrer para a sua crença, para aquilo que ele tinha aprendido e lido dos seus antepassados, dos seus pais, aí então Nicodemos poderia realmente ter um acesso a Deus, ter um acesso ao Pai. Nicodemos iria com certeza, claro, porque a partir do momento que ele fizesse isso, algumas coisas iriam trancar para ele aqui na terra, porque através da sua religião, através da sua crença, enfim, mas com certeza alguma coisa iria trancar aqui na terra, mas com certeza no mundo espiritual, nos céus, as portas seriam abertas sobre ele. Com certeza Deus diria, Nicodemos, você é quem eu tenho prazer em você também, você é o meu filho amado. Então, querido, o que nós entendemos? Nós entendemos que o Senhor, Ele fala exatamente aquilo que nós precisamos para ter realmente a certeza da salvação. E aí, querido, algumas pessoas comentam a respeito da certeza da salvação. Pastor, eu não tenho certeza da salvação, como é que eu faço? Pastor, como é que alguém pode ter certeza da salvação? Não existe alguém que tenha certeza da salvação? Querido, deixa eu falar uma coisa para você, amado. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós podemos ter plenamente certeza da nossa salvação. A partir do momento, querido, que nós entregamos a nossa vida para Jesus, esse mesmo Espírito, querido, que nos guia em todos os caminhos, como está escrito em Romanos capítulo 8, verso 14, que diz assim que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Esse mesmo Espírito, querido, que também nos testifica conosco que nós somos filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, assim como diz a palavra aí também na sequência, na carta aos Romanos. Ou seja, o próprio Espírito Santo vai convencer realmente isso dentro do nosso coração. Mas algumas pessoas dizem assim, não, pastor, eu não acredito nisso, sabe, pastor? Eu acredito assim, sabe? Que quando a gente morrer, a gente vai... querido, você está perdendo tanta coisa. Você está perdendo tanta coisa se você acreditar que você vai esperar você partir dessa vida, para você chegar no outro lugar, sabe? Para que você realmente tenha certeza da sua salvação. Amado, você está perdendo tanta coisa. Você está perdendo a companhia do Espírito Santo, do ser mais maravilhoso que alguém poderia ter. Você está perdendo, querido, a companhia daquele que consola.
Você está perdendo, querido, a companhia daquele que conforta realmente, amado, a partir do momento que você não crê, sabe, em todas essas coisas. Ou seja, Deus, ele é simplesmente, amado, maravilhoso. Deus, ele é simplesmente tremendo, e tremenda também a companhia desse Deus, é a companhia do Espírito Santo para com as nossas vidas. Ou seja, Deus, ele é poderoso, ele quer confortar, ele quer consolar, ele quer se achegar a nós, ele quer, querido, entrar realmente na nossa vida de uma vez por todas. Mas, querido, e a pessoa às vezes não acredita, sabe, naquilo que Deus realmente quer fazer. Deus, ele simplesmente, é que nós somos pequenos, somos falhos, temos a nossa mente pequena e limitada, mas Deus, ele é poderoso. Ninguém pode medir a dimensão de Deus, o amor de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus, a profundidade da misericórdia de Deus, a extensão do Senhor. Ninguém pode medir isso, querido. Ou seja, então a gente chega claramente pequenininha diante de Deus, e Deus querendo fazer tão grandes coisas na vida da pessoa. Eu digo para você, querido, não limite Deus a fazer aquilo que Ele tem para fazer e aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Não limite Deus, não amarre, sabe, a tua vida ali diante do Senhor, querido, mas liberte-se, porque onde há o Espírito Santo de Deus, aí a liberdade. Caminhe na liberdade do Espírito e deixa Deus operar na tua vida, deixa Deus entrar realmente na tua vida através do Espírito Santo, fazer essa obra gloriosa aí na tua vida, na tua família, aí no meio do teu ciclo de amizade, aí por onde você for, que o Espírito Santo seja sempre contigo, querido, e você seja um luzeiro nesse mundo aí fora, você seja aí, querido, uma brasa, você seja aí um tição de fogo aí acendido nesse mundo aí fora, tá bom, querido? Aquecendo o coração de muitas pessoas que precisam desse evangelho, principalmente nesses dias de hoje, onde nós encontramos muitas pessoas desesperançosas, querido, sem esperança nenhuma, principalmente nesse tempo de hoje, né, devido a essa pandemia, devido a essas coisas que estão acontecendo. Mas você pode ser a esperança dessas pessoas. Sabe fazendo o quê? Levantando sua cabeça e acreditando que Deus é contigo. Se você nasceu da água, se você nasceu do Espírito, querido, você pode ter certeza que você não está sozinho nessa caminhada, porque você tem a comitiva do céu juntamente com você. Você tem os seres celestiais juntamente com você. Você tem anjo para te guardar, você tem anjo ali, querido, de guerra a teu dispor. Você tem, querido, um Espírito Santo que é todo poderoso ali, que vai te impulsionar, vai te dar poder e autoridade para você. Você tem, querido, Deus guardando a tua vida com as suas mãos poderosas e guiando com os seus olhos. Amado, vai nessa, porque Deus quer fazer, Deus quer realizar. Não impeça o mover de Deus para você, tá bom? Bom, mas vamos lá. O que continua escrito aqui é Evangelho de João, capítulo de número 3. Bom, no versículo de número 8, agora sim, está escrito assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ou seja, somente o Espírito Santo, somente Deus, ele pode realmente dizer de onde vem para onde vai. Mas nós, a partir do momento que nós nos entregamos realmente ao Senhor, nós não temos ideia daquilo que realmente Deus vai fazer na nossa vida. Cremos que Ele vai fazer alguma coisa, não temos ideia de exatamente como Ele vai fazer e de que maneira Ele vai realizar. Também isso não pertence a nós, porque nós pensamos assim: já que temos nossa vida entregue nas mãos do Senhor, bom, Ele é o dono, Ele é o responsável de tudo isso, então compete a Ele, com certeza, fazer, agir, mudar, moldar, transformar. Compete a nós simplesmente, querido, viver uma vida com Deus, viver uma vida de louvor, viver uma vida de adoração, viver uma vida glorificando o nome daquele que é maravilhoso, o nome daquele que é digno de receber honra, glória, louvor, como está escrito lá em Isaías capítulo 6. Os anjos clamam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da tua glória. Você é responsável para que o nome de Deus seja glorificado nessa vida, você é responsável para que o nome de Deus seja glorificado nessa terra. Deixa Deus te usar, querido, deixa Deus glorificar o nome dele através de você. Se coloca na brecha, amado, se coloca aí na brecha diante do Senhor, seja um instrumento, seja uma atalaia, seja uma voz do que clama no deserto, mas deixa Deus te usar nesse tempo, nesse momento. Deus, nesse momento, querido, deixa eu falar uma coisa para você, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje chegou tantas pessoas para conversar comigo a respeito do Evangelho, e eu louvo a Deus por todas as coisas. Esse tempo de pandemia é um tempo de carência, é um tempo de incerteza no coração das pessoas. Então, as pessoas, elas não têm ideia exatamente do que é, do que pode ser, do que pode vir, da vida, da morte, de tantas coisas. Pastor, mas o que é isso, pastor? Como é que a gente vai fazer para sair tudo isso, querido? Nós olhamos, a gente pode olhar como Jesus. Jesus olhou e disse, não, Jesus só via vitória. Ele olhou e disse: olha, a seara é branca,
É branca a seara, como quem diz assim, está pronta a seara para a colheita. A seara é branca, mas poucos são os ceifeiros. Nós estamos falando exatamente isso agora, bem próximo da vinda de Jesus Cristo. A seara é branca, bem branca mesmo. Então deixa eu dar um recado aí para os celeiros, para os obreiros, para os ceifeiros. Olha, a seara é branca. Poucos são os trabalhadores. Trabalhadores, saiam da toca e vão falar da palavra de Deus. Desliga aí esse Facebook, desliga aí essa televisão, desliga aí esse TikTok, esse sei lá o que toque. Amado, liga esse negócio aí, querido, vai falar da palavra de Deus. Pastor, mas eu não posso sair de porta em porta. Você pode entrar de casa em casa através de redes sociais. Você pode entrar de tantas maneiras através de redes sociais, querido. Você pode fazer muitas coisas, muitos trabalhos, estudos bíblicos, pregações. Você pode estar aí interagindo com pessoas e até mesmo auxiliando pessoas aí numa espécie de um discipulado. Você pode fazer isso online, você pode fazer. E tá aí uma boa ideia, uma boa dica para a gente poder fazer discipulado online. Tá aí, boa dica. Fica aí a sugestão minha mesmo para mim e para nós também. Tá aí. A gente vai pensar seriamente nisso. Então, querido, vê como Deus dá oportunidades, Deus dá estratégias. Então, olha só, amador, seja um instrumento nas mãos de Deus. O que Deus tem colocado nas suas mãos? Que ferramenta o Senhor tem te dado? Você pode ser uma ferramenta grandiosa, você pode ser uma ferramenta gloriosa nas mãos de Cristo, ou seja, mas utilize, querido, olha para as tuas mãos e não enxergue as tuas mãos vazias, mas enxergue as tuas mãos, querido, com semente, para que você venha lançar pela fé em nome de Jesus Cristo, tá bom? Vamos lá, vou voltar aqui para o texto, né? Senão a gente entra no texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto, né? Vamos voltar aqui para o texto. Ou seja, então, o Espírito é que dá a direção para aquele que realmente se entrega ao Senhor. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entendes isso? Ou seja, há uma palavra que diz ali que no Evangelho não, embora poderia até se chamar Evangelho de Atos, né? Mas enfim, o livro de Atos dos Apóstolos, que a letra mata. Atos, né? Bom, enfim, a letra mata, o Espírito, não lembro se Atos e Romanos, mas a letra mata e o Espírito vivifica. Olha só que interessante, querido. Mas quando está falando da letra, está falando a respeito, não está falando da letra da Bíblia, tá? Jesus falou, minha palavra é Espírito e vida. Mas quando ele está falando da letra, o que ele está falando? Ele está falando da letra da lei, da letra que não mostra uma saída para a salvação, mas mostra simplesmente um sentimento de culpa na pessoa. Claro, como eu já falei por várias vezes aqui, a lei, o propósito da lei era mostrar o pecado ao sujeito, ao indivíduo, para que ele se sinta culpado, para que ele se volte para o Senhor Deus, para que o Senhor possa o perdoar, né? Mas muitas pessoas, infelizmente, se sentem culpadas e se escondem dentro de uma caverna. Infelizmente, o processo acaba não acontecendo isso. Mas olha só, ele diz assim, a lei mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, a lei mostrou o seu erro, mas o Espírito, querido, é aquele que está justificando você diante de Deus, através de Jesus Cristo. Então, é justamente isso que ele está dizendo. Então, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Os homens, eles podem entender a palavra de Deus nas suas faculdades, nas suas universidades, podem falar seus gregos, seus hebraicos, seus aramaicos, seus latins, enfim, queridos, seus muitos idiomas aí, mas eu quero dizer para você, querido, que só pode conhecer os mistérios de Deus aqueles que são de Deus, só pode conhecer, querido, a essência de Deus aquele que é de Deus. Isso aí não se ensina em universidades, isso aí não se ensina, querido, nas faculdades da vida, desculpa, mas isso aí eles deixam para o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo é que pode fazer essa obra, tá bom, amado? Mas, não estou dizendo para você não estudar não, tá? Estude, faça seu curso, teologia, se é a sua intenção. Ele diz assim, olha, asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos, testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Ou seja, Jesus falando a respeito de quando ele diz assim, olha, falamos do que conhecemos, é pelo relacionamento dele com o Pai. Testemunhamos o que vimos, porque, querido, além do Senhor Deus se manifestar a ele de uma forma gloriosa e maravilhosa, ele veio do céu. Todos os homens são daqui da terra. Fora Jesus, né, ninguém mais veio do céu. Lá, daqui a pouco a gente vai ler sobre isso. Mas somente Jesus veio do céu. Ou seja, então ele sabia exatamente das coisas que ele estava falando. Nós sabemos. Por que nós sabemos das coisas que são do céu? Porque nós estudamos, porque nós lemos, porque nós buscamos aprender, buscar conhecimento. Então nós aprendemos das coisas que são do céu.
Jesus é diferente, amado. Jesus fala com autoridade, sabe por quê? Porque ele não ouviu falar das coisas do céu. Ele ali, ó, com seus próprios olhos, participou das coisas do céu e fez parte da criação. Ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, ele falava com autoridade, sempre com autoridade, claro, né? Ou seja, eu falei de coisas terrenas, versículo de número 12, eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar das coisas ou de coisas celestiais? Nicodemos, eu estou simplificando, Nicodemos, as coisas aqui para você, Nicodemos. Você está com dificuldade? Dizer, mas não, Nicodemos, se eu falar exatamente 100% das coisas que são de cima, você vai pirar, Nicodemos, você vai entrar em parafuso, ou seja, você não vai entender exatamente as coisas, você não vai entender absolutamente nada. Ou seja, o que Jesus fazia? Ele simplificava, ele trazia as coisas do céu para a terra, dava uma forma para ela através de uma parábola, através de uma ilustração, para que as pessoas pudessem entender. Mas muitas vezes, querido, olha, guarda essa palavra no teu coração. Muitas vezes as coisas eram tão excelentes que o homem ele pirava. Era tão excelente que o homem ele não conseguia entender, nem assim ele conseguia entender. E tão excelentes que eram essas coisas que Jesus trazia para eles. Porque os homens estão acostumados com as coisas corruptíveis, amados. Quando o Senhor traz algo excelente do céu para a terra, o homem fica maravilhado e diz, mas como é que pode ser um negócio desse, meu Deus do céu? Como é que pode eu me transformar em um novo ser? Como é que pode nascer de novo? Como é que pode ter alguém dentro de mim, alguém junto aqui comigo, dentro de mim, se manifestando em mim? Como é que pode ser um negócio desse? Exatamente, querido. Muitas pessoas elas não entendem o processo de transformação na vida delas no dia de hoje. Mas eu vou dizer uma coisa para você, as coisas de Deus não se explica, se vive. A gente tenta simplificar a respeito da obra do Espírito Santo, mas não consegue se explicar. Mas nós podemos viver dia após dia as manifestações de Deus nas nossas vidas. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Seja bem-vindo, querido, ao mundo espiritual. Seja bem-vindo ao melhor de Deus para a tua vida. Glória a Deus por isso. E olha só, aí entra em uma questão que eu comentava com alguém até no dia de hoje. Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Comentava com alguém a respeito de hoje, segundo outra crença. Bom, eu não vou especificar por questão de ética e bom senso, né, carinho também. Porém, os mais intelectuais, os mais estudiosos, aqueles que já vieram também do mundo afora por Evangelho, vão saber. Quando eu dizia para alguém hoje, você acredita que há mais alguém no céu? Você acredita que somente Jesus está no céu? Não, eu acredito, pastor, que tem também uma pessoa a mais no céu aí, tem um parente a mais no céu aí, além do pai e filho, tem também uma mãe, tem mais alguém no céu, assim, uma família, né? Pai, mãe e filho. E eu falei, interessante. Eu disse assim, mas se eu disser para você que a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, diz que ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, que é Jesus Cristo. Aí as pessoas, quando se falam da palavra, elas já regalam os olhos, já aquele impacto, pastor, mas como é que pode um negócio desse? Aí é que entra a essência do Evangelho. Então não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Aprenda de Deus, querido, mergulhe no Evangelho, mergulhe ali, querido, nas profundezas do Espírito, querido, deixa Deus te usar, deixa Deus te abençoar, conheça a palavra de Deus, medite na palavra do Senhor dia e noite, que Deus vai te usar grandemente, Deus vai te usar poderosamente nesse tempo, nessa época. Bem, amém, amado? Então, ou seja, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, que é o Filho do Homem, Jesus falando ali, se referindo a Ele, ou seja, não há, querido, um homem, não há um outro intercessor por nós, não há um outro intercessor, não há. Somente Jesus Cristo, Ele é aquele que intercede por nós. Por mais, querido, que algumas pessoas, elas possam até mesmo, por mais que algumas pessoas, elas possam até mesmo dizer assim, para você, não, pastor, mas eu acredito que há um outro intercessor. Pastor, eu acredito até, sabe, pastor, que assim, tem mais alguém que intercede, né, pastor, por nós. Eu acredito que tem sim. Sabe, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Somente Jesus Cristo, amado, somente Jesus Cristo, Ele é aquele que intercede, sabe, para com as nossas vidas. Somente Jesus Cristo é aquele que é o intercedor, sabe, é aquele que Jesus, ele diz, a palavra do Senhor diz assim em Atos, capítulo 4, versículo 12, porque, eu vou ler aqui com você, tá? Eu vou abrir aqui minha Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo de número 12, da palavra de Deus. Olha só, essa Bíblia que a gente abre rapidinho, né? Está escrito assim, olha só,
não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui, ele falando a respeito de um sujeito oculto, ele falando de Jesus Cristo, porque o assunto era esse. Então, olha só o que nós entendemos, ou seja, não há outro intercessor, não outro mediador, como diz lá também em Timóteo, não outro mediador, mas somente Jesus Cristo é aquele que intercede por cada um de nós. E ele diz lá em Timóteo também que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? Mas nós entendemos que, querido, que não há outro mediador. Se não há outro mediador, não há outro ali nesse meio termo. Mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Seja Paulo, seja Silas, seja Barnabé, seja os apóstolos, os discípulos, seja Maria, seja José, o meio pai de Jesus ali, seja quem for, Abraão, Isaac, Jacó. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Todos estão destituídos. Aí vem então Jesus Cristo com a sua glória, com a sua presença, com esse sacrifício lá na cruz do Calvário, interligou terra e céu e disse assim: eu sou a ponte que liga terra e céu, e somente por essa ponte chamada Jesus, somente por esse caminho, João capítulo 14, verso 6, somente por esse caminho vocês podem passar por esse abismo, ou seja, o abismo do pecado. Teve uma ponte que cruzou ali, chamada Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, queridos, somente Jesus, ele é o nosso intercessor. Para a alegria de muitos, mas para a decepção de alguns também. Mas, enfim, a palavra continua. Ele disse assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E aqui ele estava falando um pouco a respeito de quando o povo estava se rebelando contra Moisés, contra Arão, contra Deus, enfim, lá no deserto. Então, Deus mandou algumas serpentes saírem ali do deserto, das areias do deserto. Você sabe que na areia do deserto existem serpentes, né? Então, enfim, é como se Deus tivesse despertado ali, dado vida a ela, despertado as serpentes. E as serpentes começaram a morder os hebreus, e hebreus rebeldes começaram a morrer. Hebreus e rebeldes começaram a morrer, tá bom? Você não vê nenhuma serpente picando Josué, mordendo Josué. Você não vê nenhuma serpente mordendo Caleb, aqueles outros, Arão e tantos outros ali que estavam com Jesus, enfim. Ou seja, mas você vê serpente mordendo rebeldes. Então, fora da proteção de Deus. Mas enfim, voltando para cá. Então, aí o povo estava morrendo muita gente. E o povo disse assim: puxa, Moisés, nos perdoa. E também peça para que o Senhor, Deus, Ele afaste de nós essa transgressão. Nós pecamos, reconhecemos o erro. Moisés, manda essas serpentes embora. E Moisés foi então, o pastor Moisés com o coração... Irmão, eles tinham acabado de falar mal de Moisés, eles tinham acabado de blasfemar de Moisés, do Deus de Moisés, tinham acabado sabe, querido, de chamar Moisés de mentiroso, de enganador, sabe? E olha o coração do pastor Moisés, ele se inclinou diante do Senhor e disse: Senhor, tira essa transgressão do povo, Senhor, eu te peço, tira essa transgressão do povo. Olha só o coração do homem. Então o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente de bronze, né? Levante no haste e põe ela de pé, e ali todos os hebreus que olharem para as serpentes, eles vão ser curados, né, da sua enfermidade, do seu mal, e vão ser livres dessa morte. Representava já Jesus Cristo sendo levantado lá na cruz do Calvário. Todos aqueles que olham, que fixam seu olhar para Jesus Cristo, esses vão ser livres, vão se libertar do mal, também do pecado, também da ira e também da morte. Assim também para com as nossas vidas. Tá bom, querido? Amado? Então eu agradeço a Deus pela vida dos amados que estiveram conosco. Então eu fico por aqui, tá legal? Que a graça, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo. Deus abençoe, querido, grandemente sua vida em nome de Jesus, tá? Se você não deixou o seu like, deixa aí. Se você não compartilhou, compartilhe aí para nos abençoar, tá bom? E nós nos encontraremos até o nosso próximo estudo bíblico, até a nossa palavra do dia, até, se Deus assim permitir. Fica com Deus. Até lá. Tchau, tchau. Até mais.